Só para fazer um adendo, dois adendos na verdade, e um questionamento em seguida, se os colegas me permitem. O primeiro é que acho que no decorrer dos autos do processo foi anexado um ofício do presidente do PDT Nacional, Carlos Lupe, né, senador Carlos Lupe, declarando o apoio à candidatura do Wilson Rezato, né, não no início do processo, mas no decorrer do processo, e, salvo engano, o atual presidente da comissão executiva, da comissão provisória do PDT no município, a Paula Viol, ela era a segunda vice-presidente da executiva à época que foi deliberado o apoio à senhora. Uma coisa que eu fiquei com muita dúvida em relação ao deputado Mário Eringer, que é o presidente do PDT no estado. A senhora disse que ele chegou a convidá-la para ser candidata do PDT aqui em Juiz de Fora. Só que depois da decisão da Convenção Municipal do PDT aqui em Juiz de Fora, ele inclusive disse em entrevista à tribuna de que ele desautorizava esse apoio. Falava assim que o que era uma decisão nacional deveria apenas ser seguida tanto pelo Diretório Estadual quanto pela Executiva Provisória Municipal do PDT. Então, assim, eu não entendi direito o papel dele nesse processo todo, entendeu? Eu explico. O papel do Mário Eringer, o que eu digo é o seguinte: foi tratado uma coisa aqui, lá atrás, e depois foi mudado. O que ele está querendo explicar para as pessoas é que, e ele foi muito, eu acho que também a fala dele foi muito clara, que houve uma determinação nacional e que ele teria que obedecer. Mas o fato que ele chegou, assim, a me convidar para vir à majoritária, à época, lá atrás. E agora, segundo ele, existe essa determinação, essa orientação da Nacional que ele não poderia fazer. Porque eu questionei isso, cheguei a conversar com a Cirlei, ela virou e falou assim para mim, foi palavras dela no telefone: olha, doutora, eu votei contra e o Mário Eringer também. Até acredito que isso tenha acontecido, ele votado contra, mas nós fomos votos vencidos. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: mas onde isso está? Aonde tem ata? Onde está isso? Porque tem que ter uma ata. Se houve uma reunião de votação, o Cirlei, tem. Não, foi uma coisa que veio direto da Nacional, então nós entendemos. Eu não tive resposta para isso. Não teve uma reunião formal, onde tem uma ata, enfim, não tem uma orientação formal nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, Gabriel, parece que as coisas mudaram aí no meio do caminho. Eu acho que sim, o Mário Eringer, ele tinha sim a intenção, senão ele não tinha feito o convite, acredito na boa fé dele, que ele chegou assim a me convidar, mas talvez tenha coisas além do que ele possa fazer. Ele, segundo a Cirlei, tanto ele quanto ela não concordaram com isso. Palavras da Cirlei. Candidata, e eu até acho que isso ocorreu mesmo com o deputado. Me permita interrompê-la. A gente está entrevistando nesta quinta-feira a candidata Ione Barbosa, do Republicanos, dentro da série Eleições 2020, Voto e Cidadania, do Grupo Solar de Comunicação. Eu entendo que há esse impasse, é uma questão interna, mas eu gostaria até de, nessa última hora que a gente tem, parece que há muito tempo, mas não é, e que imagino que o eleitor e o ouvinte da CBN esteja mais interessado nas suas propostas para a Prefeitura de Juiz de Fora. Até porque eu tenho usado isso como um mantra aqui nessas entrevistas, de que o eleitor sabe que tem buraco na cidade, que a rua dele está suja, que a escola não funciona como ele gostaria, que ele não tem remédio nas UBSs, não consegue um exame para fazer sua cirurgia, e a própria cirurgia também não consegue, as transferências para fazer esses procedimentos, enfim, são uma série de problemas. Então, eu gostaria de antes de entrar nas pautas específicas de economia e saúde, se você sendo eleita prefeita de Juiz de Fora, é claro que quando você chegar na prefeitura no dia 1º de janeiro, você não vai chegar com uma varinha de condão para resolver todos os problemas de uma vez só. Mas o que você faria imediatamente como prefeita de Juiz de Fora para marcar os primeiros dias da sua administração? Eu faria, como prefeita de Juiz de Fora, para marcar a minha administração, primeiramente, eu faria um diagnóstico. Diagnosticar como a prefeitura está. Eu já tenho dados que a gente tem pesquisado, a gente tem sim acesso a alguns dados, mas nada como diagnosticar ali, né, estando no governo. Diagnosticar o que está acontecendo na prefeitura e para dar terapia. Nós vivemos um momento, né, de recessão,
pós-pandemia, vivemos num momento muito complicado, e principalmente em Juiz de Fora. A pandemia é uma situação que não é só de Juiz de Fora, do Estado, do país, do mundo inteiro. E isso gerou, né, uma recessão, gerou uma complexidade na nossa cidade, mas a pandemia, eu sempre falo que eu não quero jogar tudo na pandemia, porque, na realidade, nós temos um sentimento na nossa cidade de abandono também pelas pessoas. Nós estamos aí num momento em que um candidato foi reeleito, né, um prefeito foi reeleito, e passados 2 anos, ele, por algum motivo, deixou a prefeitura e o vice teve que assumir uma condição de pandemia, também antes teve a greve dos caminhoneiros, ou seja, ele herdou uma prefeitura já complexa. Nós não vamos aqui agora dizer que foi por causa da pandemia. Juiz de Fora já tem um histórico de complexidade na economia, de desgaste do governo. Esse desgaste, quando a gente fala em gestão, é preciso de gestão, não só agora, mas a gestão faltou lá atrás também. Então, isso machucou. E eu falo isso porque a melhor pesquisa é a pesquisa em loco. Eu tenho ido a bairros e isso eu vejo que o eleitor está muito desgastado com isso. O medo dele hoje, o medo do eleitor de novamente isso acontecer, eu até garanto para as pessoas, né, que me falam isso é todo dia. Se eu for a algum bairro, agora eu encontro eleitores dizendo exatamente: doutora, a senhora vai cumprir os 4 anos? Eu falo, vou. Nós chegamos a um ponto na nossa cidade em que pessoas têm que ir a um cartório para registrar uma candidatura. Olha que ponto que nós chegamos. A nossa palavra tem que ter validade, a gente tem que ter história. Por isso que eu contei a minha história aqui, porque é tão importante quanto propostas, a gente tem que ver também o histórico do candidato. O histórico é importante porque define o caráter do candidato. Então, hoje, as pessoas estão muito, mas muito preocupadas se o candidato ele vai chegar ao término do seu mandato. Por quê? Porque eu entendo, e é isso, o mandato é indisponível. O mandato não é meu, o mandato é do povo. Quando você é eleito, no caso, eu como prefeita, outras pessoas como deputados, você não está ali, não é pessoal, o mandato não é seu, o mandato é indisponível. A pessoa, o eleitor te elegeu para ser o que ela colocou lá, para ser deputada, para você ser prefeito, e isso é muito sério. O eleitor está se sentindo traído, realmente traído pelos políticos locais, pelo fato de não cumprir mandato até o final. Então, tanto é que você me perguntou no início, por que vir candidata a prefeita? Eu quero vir candidata a prefeita para dar esperança para as pessoas, porque as pessoas falam: conheço a sua história, doutora, na senhora eu confio. Isso nos dá força, nos dá vantagem, nos dá coragem para dizer que a gente não pode ficar tranquilo que eu não vou abandonar meu mandato, vou fazer uma gestão honesta, eficiente, uma gestão comprometida com gente, que é o que eu mais gosto, Ione, que é a questão das pessoas. Perdão de interromper, mas para a gente tentar dar um ritmo diferente, agora entrar nas propostas, nas áreas específicas. E aí você falou que as pessoas querem ter esperança, e esperança de melhoria na saúde, na educação, no transporte público, em todas as áreas. Mas a gente sabe que a prefeitura só vai ter capacidade de melhorar efetivamente. Claro, mudança de modelo de gestão pode ajudar, mas a gente precisa de recuperar a economia da cidade. A cidade hoje tem um déficit fiscal orçado na casa de 150 milhões. Parece pouco num orçamento de 2 bilhões, mas quando você considera todo o orçamento, o que ele é engessado para investimento em saúde, educação e folha de pagamento de funcionário, sobra uma margem muito pequena para tentar melhorar essa asfixia financeira. Enfim, eu queria saber qual proposta você tem para de imediato tentar recuperar a economia da cidade. Passando o olho no seu programa de governo, eu vi que você tem, por exemplo, a intenção de regularizar o trabalho informal. Isso poderia, de alguma forma, aumentar um pouco a arrecadação tributária, melhorar a arrecadação tributária do município. Também desburocratizar processo para tentar incentivar pequeno e médio empresário, enfim. Eu queria que você detalhasse, mesmo que de forma concisa, como você pretende destravar a economia de Juiz de Fora
para que de fato a gente tenha recursos, capacidade de investimento para melhorar educação, saúde. Exatamente. O Renato, a senhorinha lá do bairro, ela não quer saber se tem uma dívida de 150 milhões. Ela quer o seu remédio, ela quer a sua consulta. Eu tenho visto isso, né? As pessoas estão precisando do básico. Eu sou uma pessoa, como eu disse antes, sempre precisei dos recursos, digamos assim, dos serviços públicos. Então, a criança quer a escola de volta, nós vamos definir isso também. As pessoas, primeiramente, a questão da saúde. Vamos ver, mas você falou, vamos dizer aqui, com relação à questão dos 150 milhões que nós temos aí. Nós temos uma questão muito séria, porque, embora tenhamos aí, digamos assim, quem fala assim, não, tem 3 milhões para gastar. Temos praticamente 50% ou mais disso já vai para saúde e educação. A folha também é muito pesada. Então, nós temos que, ao chegar na prefeitura, o que eu disse de diagnosticar é exatamente isso. Porque eu acho que falta gestão. Sinceramente, eu acho que falta gestão, falta dinheiro. Falta dinheiro? Perdão de interromper de novo. Você fala em falta de gestão, mas de certa forma, pelo menos a administração te coloca como candidato da administração. É uma crítica à administração que te apoia? Essa falta de gestão que você cita agora? Não, eu não me considero, não, uma candidata da administração, não. Por quê? Eu tenho ideias próprias e a administração que aderiu ao meu projeto e não eu aderi ao projeto deles. É muito importante isso, ressaltar isso aqui, porque eu tô muito tranquila pela minha independência, pela minha autonomia. Quem bateu as portas da minha casa foi o PSDB. E também, digo aqui, fiquei muito feliz. Se o PSDB, e aqui eu digo PSDB, tem pessoas de bem, se o PSDB viu em mim uma boa candidata, eu fico muito feliz, fiquei muito satisfeita, preciso compor, sim, e eles não me... é importante ressaltar que o PSDB não me exigiu nada. Eu não tenho nenhuma, mas é nenhuma mesmo. O eleitor pode ouvir isso e isso é muito acertado e verdadeiro. Eu não tenho nenhuma secretaria loteada, nenhuma mesmo. Se eu resolver, tem bons profissionais na administração hoje? Claro que tem. Tem bons profissionais em cargos em comissão? Claro que tem. Mas não foi loteado. Eu tenho um compromisso com o PSDB de fazer um bom governo. O vice veio do PDT, antes que venha essa pergunta. É um jovem de 33 anos, nunca foi candidato a nada, e economista. Entendi que ele é um bom nome, uma pessoa inteligente e que pode me ajudar a fazer um bom governo. Mas eu realmente não tenho, assim, eu falo isso com muita tranquilidade, não sou a candidata da administração, tá? E não estou dizendo isso, não é nenhum mérito e nem demérito. O PSDB veio agora para nós, quis aderir ao nosso projeto e eu fiquei muito satisfeita. Não estou dizendo que eu não quero e nem deixo de ter o apoio da administração, mas é importante ressaltar isso. Eles quis aderir ao meu projeto e não eu aderi ao projeto deles. Então, eu não tenho a pessoa, a secretaria tal da administração, não, eu não tenho isso. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque as pessoas do PSDB vão me ver agora. E nada disso foi falado, nada disso foi combinado. Inclusive, o vice, eu escolhi o vice, que com muita tranquilidade também, porque eu vi nele potencial para me ajudar na administração. E ele pode te ajudar nessa questão da economia da cidade, por Exatamente, ser um economista, e como a gente destravar isso, voltando à pergunta original. Exatamente. Ele é economista e a gente tem conversado muito, e nós estamos estudando exatamente isso. Mas o que ocorre? Essa questão dos 150 milhões. Primeiro, nós temos que pensar também, igual quando se fala não sei se nós vamos chegar a esse assunto, a questão do hospital regional. O Estado, ele tem um débito com o município de 200 milhões. Aí pode ter falado aí, em algum momento, os candidatos, a prefeitura está devendo para o Estado 80 milhões, mas também tem um crédito de 200 milhões de falta de repasses do Estado. Então, há que haver uma compensação aí. E como resgatar a economia? Primeiro, eu acho que tem faltado diálogo da prefeitura
eu fiquei estarrecida, por exemplo, com uma questão que eu fiquei sabendo, tem 15 dias, que lá eu marquei para ir no SEASA visitar, e alguém de lá do SEASA virou para mim: doutora, tudo vem de fora, tudo que vem para o SEASA, confesso que eu fiquei estarrecida com essa palavra. Tudo vem de fora, nada é produzido em Juiz de Fora. E nós temos, quando eu digo nada, assim, 1% talvez seja produzido, mas vem tudo de outros municípios. Eu percebi, gente, que falta será que não falta fomentar, né, esse setor produtivo? E o que eu tenho visto dos empresários, e não é de agora, depois da pandemia, não, dos empresários, do comércio, desses setores produtivos, essa falta de diálogo, essa falta de fomento da prefeitura com essas empresas. A gente precisa dos empresários, a gente precisa do comércio, a gente precisa do setor produtivo sustentável, que o sustentável é importante, né? Porque não é o sustentável, quer dizer, para agora e para as próximas gerações, não é só para agora. Então, o que eu vejo é que não há diálogo, eu chamaria todos esses setores para conversar. Isso, assim, é meu. Eu sempre gostei muito do diálogo, eu não gosto de nada imposto, prezando sempre minha autonomia e independência. Eu tenho conversado com empresários, eu tenho conversado tive agora há pouco tempo na associação comercial, que me trouxe ideias fantásticas. As próprias pessoas, Renato, a associação comercial me trouxe ideias, assim, eles trazem as ideias, basta nós ouvirmos e aderir no que for possível. A prefeita ela tem que ouvir primeiro. Eu vou fazer o que vai ser pedido? Não. Mas aquilo ali são ideias para a cidade. Então eu tenho que ouvir, estabelecer ali esse diálogo, e o que for possível, por que não pegar as ideias, se as ideias são boas, se são para a cidade? Então eu vejo que falta diálogo com a cidade. Nós temos que sim ver essa questão desse déficit, é muito séria, mas nós temos também, de repente, aportes financeiros, esse diálogo com as pessoas, uma maior articulação com o governo estadual, com o governo federal, e de Pires, sim, lá no governador, bater as portas. Juiz de Fora, é uma cidade boa, é a minha cidade, a nossa cidade. Juiz de Fora é 500 mil habitantes, ela tem um peso político muito grande. Será que está havendo um diálogo? E eu digo para vocês porque eu vejo isso na segurança. Desculpa que eu volto aqui à minha área, que é a área da segurança. O que eu vejo hoje na segurança? A Polícia Militar está diminuindo cada vez mais. Em vez de aumentar, está diminuindo cada vez mais. Polícia Civil, uma instituição, está diminuindo cada vez mais, não tem infraestrutura, não tem... Então, será que não falta ter um líder? Me falaram isso outro dia. Alguém falou comigo: doutora, a gente quer liderança na nossa cidade. Eu achei bacana, eu estava numa reunião, gostei dessa palavra, a gente quer liderança, a gente não quer prefeito. Será que não tem um líder realmente que vai até o governador, enche o saco dele, vai lá no governo federal, e o meu partido tem essa condição, porque o Republicanos tem vários deputados federais, a gente tem essa condição, ir lá, bater as portas com o Pires na mão e pedir ajuda. Governador, eu preciso da sua ajuda, né? Presidente da República, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho pensado até ir mais além, ter um escritório em Belo Horizonte, para ter essa articulação mais de perto com os deputados, com o governo. Sim, por que não? Nós temos uma sala, uma pequena sala, com um servidor da prefeitura em Belo Horizonte, para ter esse contato mais direto. E não ficar aqui, prefeita, ficar aqui em Juiz de Fora, né, ali no gabinete. E por isso que eu preciso ter autonomia e independência para pôr quem eu quero. E não ficar engessada com os cargos. Porque o secretariado define um governo. Se eu coloco secretários que vêm a partir de uma composição de partidos, eu não posso tirar, eu estou engessada. Então, assim, esse engessamento do prefeito, essa falta de autonomia e independência, que faz com que aconteça o que está acontecendo agora, essa falta de diálogo. Então, eu quero ter um secretariado técnico, político, pode até ser político, mas o primeiro critério é técnico, para que a gente possa ter essa independência e autonomia e ter a convicção
e ter, sim, assim, a tranquilidade, a confiança que quando eu estou lá em Belo Horizonte, quando eu estou lá em Brasília, de pires na mão, pedindo aportes, pedindo ajuda, que a máquina aqui está funcionando. Eu tenho que ter essa convicção. Você deu uma sinalização, candidata, sobre uma proposta que pretende implementar, que é um escritório em Belo Horizonte. E eu vou insistir, me permita nisso, justamente eu estou sentindo um pouco falta desse plano de governo na nossa entrevista aqui. O que efetivamente você vai implementar? Porque o ex-prefeito Bruno Siqueira usou muito esse termo de vamos estudar, e me parece que a população ela urge por medidas a curto prazo, diante até da situação agravada pela pandemia. Então, nessa linha, o que você pretende de imediato colocar em prática dentro que já está estabelecido no seu plano de governo? Eu pretendo colocar em prática o enxugamento da máquina, já nos primeiros 10 meses de governo. Enxugar a máquina. Sim, vamos ver a questão dos cargos em comissão. Não vou dizer aqui que eu vou extingui-los, não. Porque tem muita gente boa, por exemplo, que eu devo indicar, gente técnica, mas enxugar a máquina. Hoje nós temos uma condição de que, infelizmente, vereadores têm de 50 a 70 cargos na prefeitura. Eu vou acabar com isso. Isso porque não nada contra os vereadores, entenda bem, quero deixar bem claro isso, mas isso não pode permanecer. Você ter indicação de 50 cargos em comissão numa prefeitura, será que essas pessoas estão trabalhando? Entenda bem, quem trabalha pode ficar. Mas essa indicação política, esse QI, né, quem indica, isso tem que acabar. Isso engessa, assim, pode-se dizer muito pouco. É pouco, mas pode fazer, sim, uma diferença. Eu posso colocar ali pessoas realmente técnicas. E eu vou fazer um enxugamento muito grande. A começar pelos cargos em comissão, a começar pelos vários cargos também que tem em comissão para os servidores. Quem está ali, o servidor, é claro, prestigiando o servidor, valorizando o servidor, mas quem está, o mesmo servidor, está ali naquele cargo em comissão, é merecido ou ele está também por indicação política? Então, isso é muito importante. E também, né, a questão das empresas. A Empave, vamos rever essa questão da Empave. A Empave hoje gera uma folha enorme. A Empave hoje, pelos nossos estudos, ela gera prejuízo para a administração. Não é correto você manter um corpo de engenheiros. Nós temos em torno de 4, salvo engano, são 4 engenheiros ganhando R$35 mil mês na Empave. Olha quanto, parece pouco, mas 35 mil vezes 4 é quanto? 180, 200 mil vezes 12 meses? Está correto isso? Eu, sinceramente, a gente tem que rever essa questão da Empave. Dizer que eu vou fechar? Não sei se eu vou fechar, mas a gente tem que rever isso com muita rapidez. E, é claro, pensando nos servidores da Empave, nós temos vários servidores. Tem a questão também, né, da Em Casa, que já tem um projeto já enviado pelo prefeito para poder extinguir em casa. Eu achei muito bom, apoio a decisão dele, acho que é nesse sentido. Vamos também ver a questão do Cesama, nós vamos fazer um enxugamento da máquina para que, não adianta, adianta sim, né? Porque o enxugamento, eu acho que esse propósito de enxugar a máquina e ver o que está a mais na máquina já ajuda nesse déficit. O número de secretarias pode ser menor, candidata, no seu governo, caso a senhora seja eleita? Pode ser menor. Pode ser menor. Já tem alguma sim. em mente que pode acabar saindo do... Oi? Já tem alguma em mente que pode acabar não permanecendo no seu governo? Não tenho. Eu preciso, porque houve uma disposição de secretarias agora há pouco tempo também. Então, eu tenho que rever isso. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento. Eu tiraria a Secretaria de Desenvolvimento onde ela está. Por quê? Porque a Secretaria de Desenvolvimento, ela é a cara do governo. Ali é um lugar ruim, ali é um lugar onde o local, porque eu acho que o empresário, o comércio, as pessoas, porque a Secretaria de Desenvolvimento é muito importante, por exemplo, é ali onde recebe os pedidos de alvarás dos comerciantes, é onde os empresários vão. Eu acho que ali, a começar pelo local, eu
se Deus quiser me permitir e eu ganhar a eleição, eu tiraria, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento ali e daria uma maior estrutura para a Secretaria de Desenvolvimento para ter esse diálogo maior justamente com os empresários, com o comércio, enfim. Outras secretarias que foram também, uma secretaria que juntou com outra secretaria e colocou propostas ali que não deveriam estar juntas. Por exemplo, a questão do ambiente. É muito importante a questão ambiental. E hoje eu vejo que não está dando essa importância a essa questão, que é a questão do ambiente. Então, talvez, num primeiro momento, eu vou estudar a disposição, para começar, das secretarias, como está. E valorizando cada uma das secretarias. Mas dizer para você que eu vou diminuir ou aumentar, vai depender do que eu encontrar em 2021. Eu acho que a gente podia entrar agora em dois temas que são mais urgentes para a população e sempre estão numa discussão eleitoral no âmbito do município, que é a saúde e a educação. Sim. E eu queria começar, Ione, falando pela educação. Eu vi no seu plano de governo que você cita a possibilidade de realização de concurso público para professor, que hoje é uma bandeira muito importante para a categoria e que acaba também afetando a qualidade do serviço. A gente tem um déficit muito grande do número de professores efetivos, o que incha o número de temporários, não pela qualidade do temporário, mas acaba prejudicando o serviço por não ter aquela memória do serviço público, que você, como servidora pública, sabe bem da importância disso. Qual compromisso você teria com essa ampliação do número de efetivos dos professores municipais no quadro da prefeitura? Há, de fato, esse compromisso com a relação de um concurso público? A atual prefeitura estuda, por exemplo, a revisão do plano de carreira para tentar fazer esse concurso, que até sairia esse ano, mas a pandemia impediu. Enfim, qual o compromisso que você tem com esse aspecto? Renato, eu tenho duas irmãs que são professoras. Inclusive, eu sou professora, mas sou professora universitária. Elas são professoras de escola pública. Eu entendo que a questão do concurso é imprescindível. Por quê? O que eu penso é que o professor, olha só, não tem há mais de 10 anos, não tem concurso público. Isso gera uma angústia muito grande para o professor. O professor ele não sabe se ele vai ser contratado, ele não sabe aonde vai estar. Isso gera uma angústia para o professor e acaba prejudicando o ensino, a qualidade de ensino. Porque esses professores que eles mais querem fazer concurso, e a grande maioria dos professores contratados, eu digo porque eu tenho pessoas comigo, professoras contratadas, são excelentes, são assim, se dedicam, só que elas viram para mim, olha, a gente vive nessa instabilidade, sem saber do amanhã, porque muitas, às vezes, não são recontratadas, aí são recontratadas em outro local, não sabem. Essa angústia não tem como continuar. E isso está trazendo um prejuízo há mais de 10 anos. E o prefeito, no caso, se Deus quiser, a prefeita, ela tem que ter coragem de colocar a mão nisso. Porque isso eu quero fazer, Renato, nos meus primeiros 10 meses. Tem que ser feito. Tem que viabilizar isso. Vai criar um vínculo grande, os salários serão... Não, mas isso tem que ser feito. Vai trazer... Não, eu acho que vai trazer uma grande... prejuízo já está trazendo para a educação, que a gente não pode pensar só no dinheiro. A gente tem que pensar principalmente na educação. Se isso está trazendo prejuízo para a educação, tem que ser feito o mais rápido possível. Você perguntou também sobre os professores atuais. Olha, seja qualquer revisão no plano de carreira, será feito com muita tranquilidade, com muito diálogo e com a presença do sindicato. Vocês podem ter certeza disso. O professor, tanto o professor contratado como o professor de carreira, será visto e valorizado, com muito cuidado. Com relação ao servidor de carreira, eles podem ficar tranquilos, nada será posto, nada será colocado para eles sem falar com o sindicato. Essa conversa, esse diálogo com o sindicato é muito importante. A gente precisa ouvir os professores também, mas tem que ser feito. O concurso é um compromisso nosso. Já posso te falar que a gente vai fazer sim. Talvez já no primeiro ano do governo com você. Já no primeiro ano, nos 10 primeiros meses. Por que eu estou falando 10? Porque eu acho possível, meu número é 10, então a gente colocou 10. Eu acho perfeitamente possível, nos 10 primeiros meses, a gente viabilizar essa questão do concurso. Eu já quero entrar em 2021 com professores concursados, se for possível.